Vivemos dias que parecem retirados diretamente das páginas da Bíblia. Guerras, desastres, crises globais e o colapso moral da sociedade moderna não são apenas coincidências, são sinais. E não estamos falando de qualquer tipo de sinal, mas daqueles descritos por Jesus e pelos profetas para anunciar um tempo decisivo na história da humanidade: o fim dos tempos. Este vídeo não é sobre teorias ou suposições. É um alerta fundamentado nas Escrituras Sagradas, uma convocação para que você abra os olhos e entenda que algo muito maior está acontecendo ao nosso redor. Se você já sentiu que há algo de errado com o mundo, que as coisas estão aceleradas demais, este conteúdo vai te mostrar o porquê. E não apenas isso, vai te fazer refletir sobre onde está o seu coração em meio a tudo isso. Jesus foi claro quando disse: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E o que temos visto nas manchetes todos os dias? Conflitos entre nações, ameaças nucleares, instabilidade política global. O cenário que parecia restrito a livros de história ou filmes de ficção virou o nosso presente. O mundo inteiro está em alerta constante, como se algo estivesse prestes a explodir. E isso é apenas o começo. A guerra, além da destruição física, também gera medo coletivo, controle populacional e cria espaço para decisões globais drásticas. Esse clima de tensão é um terreno fértil para a ascensão de líderes que prometem paz, mas escondem intenções obscuras. Quando a Bíblia fala sobre esses sinais, ela não está exagerando, ela está nos preparando. Outro sinal visível é o aumento de terremotos, desastres naturais e fenômenos climáticos extremos. Nunca se falou tanto em catástrofes em sequência. Enchentes devastadoras, secas prolongadas, terremotos em lugares improváveis, temperaturas quebrando recordes históricos. Lucas 21:11 já dizia que haveriam grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Hoje, com o avanço da tecnologia, somos capazes de registrar cada um desses acontecimentos em tempo real, e isso só reforça o que está diante dos nossos olhos. Mas o detalhe mais impactante é que esses eventos têm ocorrido de forma cada vez mais frequente e intensa, como se o próprio planeta estivesse gemendo. Não se trata apenas de ciclos naturais, é um alerta, um grito da criação anunciando que algo está para acontecer. Além dos desastres e guerras, a humanidade enfrenta uma epidemia silenciosa, o esfriamento espiritual. Em Mateus 24:12, Jesus afirma: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão desconectados espiritualmente. As pessoas correm de um lado para o outro, buscando respostas em lugares errados, mergulhadas em distrações, mas vazias por dentro. A fé virou um produto de consumo e muitos já não sentem mais fome da palavra. Igrejas lotadas, mas corações vazios. Celebrações barulhentas, mas vidas sem transformação. Essa frieza espiritual é um dos sinais mais tristes e perigosos do fim, porque faz com que as pessoas não percebam os outros sinais. É como se estivéssemos dormindo enquanto o mundo pega fogo. E quando o espírito se esfria, o discernimento também se apaga. Outro sinal que salta aos olhos é a multiplicação de falsos profetas e doutrinas enganosas. Pessoas que usam a Bíblia para enriquecer, manipular, controlar. Segundo Mateus 24:24, surgiriam falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. E é exatamente isso que vemos. Igrejas construídas sobre vaidade, promessas falsas de prosperidade instantânea. Líderes que pregam mais sobre si mesmos do que sobre Cristo. Tudo isso tem confundido muita gente. Muitos estão sendo atraídos por palavras doces, mas envenenadas. Palavras que massageiam o ego, mas não transformam a alma.
Se não estivermos firmes na verdade bíblica, seremos tragados por esse engano. E o mais perigoso é que esses falsos líderes estão em todos os lugares, nas redes sociais, nos púlpitos, nas grandes mídias. E como ignorar o aumento da violência, do ódio e da crueldade nos dias atuais? As notícias estão recheadas de crimes bárbaros, ataques sem sentido, pais contra filhos, filhos contra pais. A sociedade parece ter perdido completamente a sensibilidade. Em 2 Timóteo 3, Paulo descreve que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, irreconciliáveis, sem afeição natural. A frieza humana se tornou uma marca da nossa geração. E o mais alarmante é que tudo isso já é tratado como normal. A violência virou entretenimento, o pecado virou piada. As pessoas consomem tragédias como se fossem séries. Isso não é evolução, é decadência. E cada ato de crueldade que se torna manchete é mais um sinal de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. 2 Timóteo 3, 1-4, descreve de forma impressionante como seria o comportamento humano nos últimos tempos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Essa lista continua com características que hoje são vistas como parte do normal. O que era vergonha virou orgulho. O que era pecado agora é vendido como liberdade. A imoralidade, em todas as formas, foi romantizada. Relações sem compromisso, vícios sendo incentivados e a busca por prazer acima de tudo. A sociedade atual aplaude o que ofende a santidade de Deus e cancela quem defende princípios bíblicos. Isso não é progresso, é inversão de valores. E o mais alarmante é que muitos cristãos estão se adaptando, aceitando, se acomodando, como se isso tudo fosse apenas parte da modernidade, quando na verdade é o cumprimento exato do que Deus nos revelou. Outro sinal claro dos tempos finais é a perseguição aos cristãos. Mateus 24:9 afirma: Então sereis entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Embora em alguns lugares do mundo a fé ainda seja livre, em muitos outros, ser cristão é motivo de prisão, violência ou até morte. E mesmo onde há liberdade, a perseguição vem disfarçada de cancelamento, censura e rejeição. As pessoas não querem mais ouvir sobre arrependimento, cruz, santidade. Querem mensagens agradáveis, convenientes, que não confrontem. Quando você decide viver de acordo com a palavra, prepare-se. Você será criticado. Isso não é motivo de medo, é confirmação de que estamos no caminho certo e que Jesus já havia nos avisado. E quanto mais essa perseguição se intensifica, mais próximo está o retorno daquele que prometeu justiça. Daniel 12:4 revela um detalhe que só faz sentido hoje. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Nunca na história o conhecimento humano avançou tanto e tão rápido. Inteligência artificial, viagens espaciais, engenharia genética, controle social por dados. Estamos vivendo uma revolução silenciosa. A Bíblia não condena o avanço da ciência, mas alerta para o uso que o homem fará desse poder. A tecnologia tem sido usada para afastar o homem de Deus, criando a ilusão de autossuficiência, de que podemos controlar tudo, até mesmo a vida. E enquanto a ciência cresce, o vazio espiritual também aumenta. Porque quanto mais o homem se enche de conhecimento humano, mais ele se afasta da sabedoria divina. E esse crescimento acelerado é um dos sinais de que estamos caminhando para o clímax profético, onde a tecnologia terá um papel crucial nos acontecimentos finais. Em 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o abandono consciente da fé. É quando pessoas que um dia estiveram no altar,
hoje vivem como se nunca tivessem conhecido a verdade. É quando igrejas que antes pregavam arrependimento, agora só falam de sucesso. A fé se tornou produto e muitos líderes, empresários da religião. O coração de muitos esfriou, não por falta de informação, mas por excesso de distração. A apostasia não é barulhenta, ela é sutil. Ela começa com um desvio pequeno, com a troca do devocional pela pressa, da oração pelo entretenimento, da santidade pelo conforto. E quando percebemos, já estamos longe da verdade, mas ainda frequentando os mesmos lugares. Esse abandono silencioso é um dos sinais mais tristes do fim dos tempos. Por fim, chegamos a um dos sinais mais temidos, a preparação para a marca da besta. Em Apocalipse 13, 16, 17, está escrito que será imposto a todos uma marca na mão ou na testa, e que ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Hoje, já vivemos sob vigilância digital, onde tudo é rastreado, controlado, monitorado. Moedas digitais, reconhecimento facial, implantes subcutâneos. Não é ficção, é realidade em desenvolvimento. O cenário global já está montado. A crise econômica e o medo coletivo serão as ferramentas perfeitas para a implantação de um sistema de controle. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que a fé será colocada à prova como nunca antes. Muitos acham que isso ainda está longe, mas os sinais mostram que o sistema está sendo preparado agora. A pergunta que fica é: você está pronto para resistir? Ou vai se render à pressão quando o controle se tornar total? Esses são apenas 10 sinais, mas cada um deles é como um alarme tocando em alto volume. O fim dos tempos não é mais uma teoria distante, é uma realidade em andamento. Não estamos aqui para causar medo, mas para despertar. Deus não revelou essas profecias para nos assustar, mas para nos preparar. A pergunta que você precisa responder hoje é: você está pronto? Está vivendo como alguém que crê na volta de Cristo? Ou está dormindo espiritualmente, achando que ainda tem tempo de sobra? Os sinais estão aí, diante dos nossos olhos, e cada um deles aponta para o mesmo destino, a volta do Rei. Não espere mais um terremoto, mais uma crise, mais uma notícia de guerra para despertar. A hora é agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. E lembre-se, Jesus prometeu que voltaria. E tudo indica que esse momento está mais perto do que nunca.